65 assinatura aí. Sobre a proteção de Deus, verificando a existência do número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui da 4ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2017, dentro da 17ª legislatura. Esta sessão está sendo transmitida através do site camaraguaratuba.pr.gov.br. Convido a todos para ficarmos em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico. Salmo 106. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Até aqui, senhor presidente. Conforme estabelece o artigo 83 do Regimento Interno, damos início ao expediente da presente sessão. Ata da sessão anterior. Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, e não havendo qualquer restrição ou impugnação, fica considerada aprovada a ata da sessão do dia 7 de agosto. Expedientes recebidos. Solicito ao nosso primeiro secretário para proceder à leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebidos. 4ª sessão ordinária. Ofícios 454 a 458/17, firmados pelo prefeito municipal, encaminhando relatório dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras no período de 1º a 6 de agosto. Projeto de Lei 627, iniciativa da vereadora Paulina Muniz, dispõe sobre a criação do programa Condutores Municipais Turísticos. Projeto de Lei 628, iniciativa do vereador João Almir Troiner, dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas pelos poderes Executivo e Legislativo do município de Guaratuba e da outras providências. Projeto de Lei 629, iniciativa do vereador João Almir Troiner, denominando de Avenida Pedra Branca do Araraquara, Rua Nossa Senhora Aparecida e Rua João Caetano da Silva, na comunidade de Pedra Branca do Araraquara, nesse município de Guaratuba. Dos expedientes lidos, existem cópias das bancadas parlamentares. Os projetos serão encaminhados à comissão competentes. Proposições dos senhores vereadores, peço que o nosso secretário vereador Sérgio Alves Braga proceda à leitura. O vereador Ney José de Barros Estoqueira, na forma regimental, requer que encaminhe ao órgão competente a solicitação de viabilidade técnica da pavimentação em asfalto fresado ou paver, assim como toda a estrutura necessária ao escoamento das águas pluviais, como manilhas, caixa de passagem e boca de lobo, na rua São José dos Pinhais, entre as ruas Marechal Deodoro e rua Pedro Álvares Cabral. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando a viabilidade técnica da pavimentação em asfalto fresado ou pavers, nas ruas Rodrigues Alves, entre as ruas Marechal Deodoro e rua Pedro Álvares Cabral. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando toda a estrutura necessária ao escoamento das águas pluviais, como manilhas, caixa de passagem e boca de lobo, na rua Doutor Caetano Munhoz da Rocha, entre as ruas Visconde de Guarapuava e Rua das Andradas. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, solicitando escoamento das águas pluviais com manilhas, caixa de passagem e boca de lobo na rua Tiago Pedroso, entre as ruas Claudino dos Santos e rua Cambará. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, solicitando, na forma regimental, que encaminhe ao órgão competente a solicitação de viabilidade técnica da pavimentação em asfalto fresado ou pavers, assim como toda a estrutura necessária, na rua Travessa Borges. Em discussão a proposição do vereador.
Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, solicitando pavimentação em asfalto fresado ou pavers, assim como toda estrutura necessária na rua Ivaí. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. A vereadora Maria da Silva Batista, na forma regimental, solicita que seja feito patrulhamento e colocação de saibro ou outro material similar na rua Honduras, entre a rua Uruguai e Venezuela, no bairro de Nereidas. Em discussão a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Da mesma vereadora, na forma regimental, que seja feito patrulhamento e colocação de saibro ou outro material similar na rua Bogotá, entre a rua Uruguai e Venezuela, no bairro de Nereidas. Em discussão a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Da mesma vereadora, solicitando que seja feita a colocação de raspa de asfalto frisado na rua Capitão Joaquim Braga, entre a rua Clevelândia e Visconde de Guarapuava, no bairro da Figueira. Em discussão a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Da mesma vereadora, solicitando que seja feito o patrulhamento e colocação de saibro na rua Equador, entre a rua Panamá e Eduardo Pareja, no bairro de Nereidas. Em discussão a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Da mesma vereadora, solicitando que seja feita a colocação de raspa de asfalto na rua Bolívia, esquina com a rua Equador, no bairro de Nereidas. Em discussão a proposição da vereadora. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O vereador Donizete Pinheiro dos Santos, na forma regimental, solicita que seja realizado estudo de viabilidade técnica e financeira para a realização de serviços de patrulhamento e colocação de asfalto fresado na rua João Floriano da Costa, entre a rua do Campo até o final, no bairro de Caeiras. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O vereador Wilson Krieger da Luz, na forma regimental, solicita que, após a realização de estudos técnicos e viabilidade financeira, determine o departamento competente a manutenção da rua Alípio dos Santos, no bairro da Prainha. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando estudos técnicos de viabilidade financeira, determina o departamento competente a manutenção da rua sem denominação que se localiza entre o trecho Alípio dos Santos e a BR-412, rodovia Máximo Jamur, no bairro de Prainha. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Vereador Sérgio Alves Braga, na forma regimental, solicita determinações necessárias ao departamento competente da municipalidade para verificação das condições técnicas e financeiras para a instalação de semáforo na rua Claudino dos Santos, esquina com a rua Araucária. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Indicação dos senhores vereadores. Peço que o nosso primeiro secretário proceda à leitura. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guaratuba, Roberto Justus. O vereador João Mirtrone, usando de suas atribuições regimentais, requer, depois de ouvido esse plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito municipal de Guaratuba para indicar o que segue. Após estudo técnico, legal e financeiro, verificar a possibilidade de implantar estacionamento privativo para motocicletas na rua Velha dos Santos, mais precisamente na lateral do Hospital Municipal de Guaratuba. Em discussão, a indicação do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Todas serão encaminhadas ao Executivo. Parecer das comissões. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 625, que denomina Travessa das Flores, atual Travessa Contenda, localizada no bairro do Carvoeiro. Como referido o projeto já foi deliberado, aguardando então somente o parecer da comissão, considera-se o mesmo aprovado e será encaminhado ao Executivo para sanção.
Não havendo oradores inscritos no livro de debates e conforme estabelecido no artigo 86 do Regimento Interno, passamos à deliberação das matérias constantes. Ordem do dia. Projeto de lei de 1424, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, para credenciamento de médicos veterinários e clínicas veterinárias, para procedimentos que especifica e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei do Executivo 1424. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Em primeira votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Fim da deliberação e conforme disposto contidos no artigo 135, inciso 6º do Regimento Interno, concedo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falar. Convido o vereadora Maria da Silva Batista. Para a tribuna? Não. Expediente. Fim da explicação pessoal. Senhor presidente, primeiro, eu estava lembrando, esse projeto já não foi votado aqui na casa? Hã? Só faltava o parecer que a professora Paulina foi dispensada dos intertícios. Parecer da professora Paulina falou no dia que era favorável, só que não houve tempo, então só me perdoe, concluímos. Vereadora Maria. Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Eu vou ser breve aqui no meu pronunciamento. Primeiramente, eu quero mandar minhas condolências à família do Danilo, que faleceu essa semana, onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na campanha passada, uma pessoa que respeitava muito e respeito, e gostaria que Deus amparasse sua família nesse momento tão difícil. Também gostaria, senhor presidente, de agradecer. Eu estou falando aqui no nome do partido, do PSB, pelas van que foi entregue hoje à PAI e à PADAVG, onde eu e o vereador Itamar estivemos presentes, e isso é uma conquista do nosso partido, né, vereador? Que eu e a Vossa Excelência tanto corremos atrás, né? Então, que eles façam bons proveitos, que eu sei que, como eu estava conversando com o vereador Itamar, se cada deputado aqui cair de paraquedas tivesse pelo menos, né, a bondade de trazer uma daqueles veículos para a nossa cidade, a gente já estava por satisfeito. E também eu gostaria de agradecer a presença do Fábio Chaves, que toda segunda-feira está aqui nos prestigiando, e do meu esposo, Neno, com certeza também toda semana está aqui, toda segunda-feira. E também, senhor presidente, eu tenho umas lamentações aqui para fazer, mas primeiro eu gostaria de como que eu vou te dizer, de ter certeza, porque é muito difícil a gente falar o que a gente não tem certeza. Então, eu vou deixar para segunda-feira, eu vou para a tribuna, daí eu vou esclarecer as minhas dúvidas aqui, esclarecer com certeza, né? Falar o que eu sei, que a verdade doa quem doer, e a verdade é acima de tudo. Que continha. Vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, com a palavra. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite à mesa, às senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os internautas, o público presente. Eu vou ser simples, vou ser singelo hoje nas minhas palavras. Senhor presidente, eu estou com uma série de projetos que estão tramitando nessa casa sobre a minha comissão, a comissão a qual eu presido. Então, eu estou me debruçando nos pareceres, tem alguns bem complexos, que vossas excelências também vão ter que analisar com bastante calma, envolvendo a nossa política local. Então, eu estou, nesses últimos dias, pensando bem e me dedicando ao trabalho da comissão para a gente fazer um parecer muito bacana, para a gente poder
estar seguro do que a gente está fazendo. Mas o trabalho não para, como disse a vereadora Maria, muito contente, hoje uma conquista do PSB, né, para a nossa cidade, que foram essas vans. Então, como disse muito bem a vereadora Maria, se todo partido, se todo deputado que conseguisse um voto aqui em Guaratuba, conseguisse trazer alguma coisa para Guaratuba, a gente ia estar muito mais... São 150 e tantos deputados que fazem voto em Guaratuba, né? Se cada um desses 100 e poucos viesse aqui e trouxesse um 300 mil, um 400 mil, como fez o deputado do nosso partido, né, a coisa ia melhorar muito. Então é uma conquista partidária, mas é uma conquista para a sociedade de Guaratuba. E pode ter certeza que a gente não tem vaidade nenhuma se for o deputado Nelson, o deputado Francisquini, o importante é que traga para a nossa cidade. Isso daí é muito bem tranquilo para a nossa mentalidade aqui. Senhor presidente, eu, assim como disse a vereadora Maria, tive o prazer de conhecer a pessoa do Danilo e tenho que lamentar, como vereador, como cidadão, a perda dessa pessoa tão querida que era o Danilo. Como presidente do PSB, tenho que lamentar profundamente porque perdemos um militante, né, vereadora Maria? Alguém que disputou com a gente e nos acompanhou e foi companheiro da nossa legenda do PSB. Eu já desejei o meu carinho à Dora, à sua filha Eduarda, e quero deixar aqui de público todo o meu respeito e que Deus conforte o coração, porque não deve ser nada fácil. Senhor presidente, também tenho que fazer um registro aqui, como falei, hoje vou ser breve e também não vou entrar em nenhuma polêmica, porque tenho assuntos, como já disse. Preciso requerer, solicitar a bondade de Vossa Excelência que encaminhe ao UVEPAR um agradecimento ao presidente Júlio pela acolhida e o convite nosso na cidade de Prudentópolis, onde eu e Vossa Excelência tivemos uma acolhida por parte do presidente, eu digo que digna. Eu fiquei muito lisonjeado pela receptividade do povo prudentopolitano e também do presidente Júlio, né, na nossa tratativa e nos levar a conhecer aquele centro integrado que, para mim, nos abriu muito a mente, principalmente eu, porque temos agora por analisar o que vai acontecer na FASPAR. Então, tendo o modelo que a gente acompanhou lá na festa do feijão, fiquei mais tranquilo agora em acompanhar o trabalho aqui que vai acontecer em Guaratuba, no centro de convenções nosso. Então, se o senhor puder encaminhar ao presidente Júlio um ofício de agradecimento, eu gostaria de também assinar e dizer aos demais que o que tivemos e o que vimos em Prudentópolis foi muito interessante, diferente do que acontece em alguns lugares. Político que não é bem recebido, nós fomos muito bem recebidos pela cidade de Prudentópolis, e dizer também que a festa, a cooperação do povo é algo muito bonito que a gente pôde presenciar lá. Acima de tudo, vereadores, a gente viu a força que tem a união dos vereadores do estado do Paraná, né? E a tratativa nos engrandeceu e nos dignificou, né, para que a gente pudesse ter feito essa visita. Então, senhor presidente, eu fico com essas palavras, agradecendo ao Júlio, agradecendo aos demais e dizer que saí dali com um bom aprendizado. Obrigado. Uma das coisas importantes, vereador Itamar, é que a entrada é uma só e o barracão dos eventos é no final. Então, a pessoa entra e vai ter que passar em todas as barracas para daí chegar ao barracão. Ao contrário da nossa igreja, que você já entra direto no palco. Então, foi um aprendizado, como disse o vereador Itamar, muito bom. E tomara que aqui a gente possa dar nossos pitecos. E fica para todos os vereadores que quiserem conhecer o Centro de Eventos de Prudentópolis, à disposição desta casa aí, para que vocês tenham condições de ir até lá. Convido a vereadora professora Paulina para o seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora,
público presente, aos internautas. Gostaria de destacar hoje o projeto que apresentamos sobre a criação do programa de condutores municipais turísticos. Nós sabemos da importância do turismo para a nossa cidade e também com o objetivo de formar jovens entre 16 e 20 anos através de cursos de capacitação que podem ser ofertados numa parceria entre a Prefeitura e universidades que fizerem um convênio com a Prefeitura. E nós temos muita gente aqui em Guaratuba que trabalha na Prefeitura e que pode também, que é muito capacitado para estar passando esses conhecimentos sobre os pontos turísticos da nossa cidade para os jovens que podem atuar aí, como o próprio nome já diz, como condutores, ganhando o seu dinheirinho na temporada, através da acolhida de grupos turísticos ou de parcerias com hotéis, com restaurantes, fazendo assim com que as pessoas, não só os turistas, mas também nós, guaratubanos, que eu já me sinto guaratubana também, né? Mas fazendo com que nós também saibamos um pouco mais sobre os pontos turísticos de nossa cidade. Eu tive o prazer de ter uma palestra com o Mário Natalino, que trabalha na Secretaria de Turismo, e é uma pessoa que tem uma capacidade enorme e que nós temos que aproveitar essas pessoas para passarem esse conhecimento para outros e, assim, nos deixando curiosos, com vontade de aprender mais sobre o turismo, com vontade de aprender mais sobre o que nós temos aqui em Guaratuba. Por exemplo, eu já tinha entrado várias vezes ali na Igrejinha Centenária, mas eu não sabia que a pia batismal ela foi esculpida em uma pedra só, na Ilha do Mel, e foi trazida para cá. E, inclusive, ela tem o furo por onde sai a água. Então, veja quanto tempo que isso foi feito. E, naquela época, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, é importante quando a gente sabe um pouquinho mais da cultura local para que a gente possa vender a nossa cidade para os turistas, também fazer com que nós tenhamos mais propriedade naquilo que nós vamos falar. Então, por isso, esse projeto também, já conversei com a secretária Elaine, que está também com toda a disposição para que esse projeto seja colocado em prática. Também gostaria de deixar aqui o convite que, na quarta-feira, dia 16, nós teremos aqui na Câmara o lançamento do livro do GPD. GPD é um programa da Universidade Federal do Paraná, que é Gestão em Processos de Educação, Diversidade e Inclusão. Então, um grupo de pessoas aqui de Guaratuba fez esse curso na Universidade Federal, depois houve o repasse aqui para professores, para funcionários de escola, e a compilação de alguns artigos foi feita e nós temos aí o livro que nós vamos ter a honra de lançar aqui em Guaratuba, aqui na Câmara Municipal, na quarta-feira. Então, queremos deixar o convite a todos a partir das 19h30. Então, nós teremos com a presença do professor doutor Maurício Fagundes, da UFPR Litoral, esse lançamento. Também lembrar aí ao pessoal que nós estamos, a comunidade do Cubatão está também com a sua festa, né? Já tem as novenas durante essa semana, então o convite para que todos também possam participar. E uma pergunta também, se alguém pudesse esclarecer, por que hoje vários funcionários dos serviços gerais contratados por uma empresa terceirizada não foram trabalhar? Então, fica o nosso questionamento, não sabemos aí o que houve, eu gostaria de saber, porque, com certeza, eles fazem muita falta nas escolas, principalmente. Era o que continha.
Vereador João Almir. A Deus e a Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, nobres pares, fazendo uma deferência muito especial à minha amiga Cleide, eu quero estender a todos os presentes aqui e dizer, né, que hoje foi motivo de... A coisa está ruim. Foi motivo de muita alegria essa conquista aí que a gente sabe do vereador Itamar e da vereadora Maria, junto ao deputado Leopoldo Meyer, e que hoje fizeram a entrega dessas duas vans, e a alegria que se viu hoje, tanto nos alunos e nos professores, tanto da PAI como da APADGV, é resultado daquilo que muitos outros vereadores aqui, durante os anos anteriores, também reivindicaram. E falou muito bem o vereador, quando diz, as emendas, independente de ser do Leopoldo Meyer, do Francisquinho, do Nelson Justus e tantos outros deputados que ajudam, ela é muito importante, independente do valor, independente daquilo que se conquista. O importante é que essas emendas cheguem, e hoje vocês estão de parabéns, o Leopoldo Meyer, o próprio Tonico Maia também, que hoje eu ouvia lá durante os discursos, que foi um grande batalhador. E dizer, vereador Itamar, viagens são importantes às vezes, mas às vezes viagens fazem com que as pessoas voltem com ressentimento de uma coisa que não sabem se é verdade. Esquecem de velhos companheiros, negam um olhar e até uma resposta, vereador Alex. E é que nem esse microfone hoje, falhando assim, mas eu nesses momentos eu fico muito triste, porque mostra-se que a gratidão nem sempre faz parte da vida política, mas a ingratidão acaba fazendo parte. Então, vejo que não devemos nos arrepender daquilo que fizemos um dia, daquilo que apoiamos um dia. E hoje mesmo, às vezes, presenciando fatos pitorescos e desagradáveis, eu continuo acreditando que para se ter amigo na política, primeiro é preciso ser amigo. Porque a vida na política é uma roda gigante. E volto novamente a mencionar aquilo que vimos hoje pela manhã. O sonho daquelas crianças, daqueles alunos, de entrarem dentro de um carro 0 quilômetro, dentro de um carro que tanto sonharam. E que o sorriso daquelas crianças transforme aquilo que fazemos aqui como vereadores, Donizete, uma das fases mais importantes da vida do vereador, que é quando você consegue atender as pessoas, principalmente alunos da PAI e da APADGV, que sempre foram atendidos pela prefeita Ivani, pelo prefeito Roberto Justus, mas sempre sonharam um dia ter um veículo como esse. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida nos ilumine a todos nós e que nós lembramos sempre, a gratidão é a coisa mais importante que existe. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador João Almir. Nosso último inscrito, o vereador Naudi de Sante. Senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente, quero registrar aqui a presença de dois grandes amigos meus, o Natal e o Marcelo. Eu gostaria, senhor presidente, de ser muito breve. Hoje todos nós sabemos que da dificuldade que vivemos a nível nacional. Hoje a gente fica triste de ver tantos amigos da gente passando por dificuldades, porque realmente não é só Guaratuba, enfim, o Brasil todo passando por uma recessão muito grande, mas precisamos encarar essa situação com muita cautela, com muita calma, para que a gente possa
passar por esta crise e sair fortalecido. Então, eu continuo afirmando aqui, eu sei que há muitas dificuldades e até muitas críticas em relação ao prefeito Roberto, e eu principalmente essa semana, conversando com o Nelson, e a gente vê a preocupação do Nelson e do Roberto na questão Guaratuba. Então, eu quero deixar aqui clara, o Roberto está munido de boas intenções, então não quero tecer críticas e vamos aguardar para que as coisas realmente entrem nos eixos, né? E eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente e devagar. É como uma empresa que hoje está passando por dificuldades. E Guaratuba não é diferente. Portanto, vamos aguardar, tendo calma e cautela, que as coisas vão chegar num patamar que a gente tanto sonha. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Laudi. Fim da deliberação. Então, vamos ao encerramento. Reitero o convite, senhoras e senhores vereadores, para a participação da sessão solene, sexta-feira, dia 18 às 19h30, onde foi otorgado o título de cidadão honorário ao Dr. Lúcio Lugli. Então, sexta-feira, contamos com a presença de todos os senhores vereadores. Nada mais havendo a ser deliberado, agradeço a presença de todos, dando por encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão para o dia 21 de agosto, no horário regimental. Uma boa noite a todos.